Olá, seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Meu nome é Maurício Santos e é sempre um enorme prazer te receber por aqui. Você já se imaginou dentro de um castelo como esses que vemos em filmes e séries, principalmente de época? É um tanto tentador aquelas enormes construções e até nos colocamos no lugar de algum membro da realeza, Mas acredite em mim. Esses lugares podem esconder coisas terríveis e, muito facilmente, encontramos histórias bizarras sobre os castelos, principalmente os europeus. Datando centenas de anos, esses lugares já foram palco de muitas coisas e alguns deles ainda surpreendem qualquer pessoa que os visite. Esse é o Castelo Estense, ou, como é mais conhecido, Castelo de Ferrara. O principal monumento da comuna italiana da região da Emília-Romanha. Assim como várias outras grandes construções europeias, esse monumento atrai diversos turistas que buscam se conectar com o passado de alguma forma. Mas ele abriga uma coisa terrível nas águas que o protegem. Antes de falar sobre isso, eu quero saber se você já ouviu falar dos terrores que assombraram alguns castelos. Não? Então vou te contar uma história para que você possa fazer um comparativo entre assombrações e o que está nas águas do castelo de Ferrara. Chillingham é um castelo da Inglaterra. Esse é considerado por muitos um dos, se não o lugar mais assombrados de todo o país. Esse castelo tem mais de 800 anos e supostamente foi construído com um único propósito: matar. No coração de Northumberland, a construção era a primeira linha de defesa, prevenindo os escoceses de chegar na fronteira para invadir a Inglaterra. Começava aí a história de terror de um dos lugares mais mal assombrados do mundo. No calabouço de Chillingham, podemos encontrar várias marcas riscadas nas paredes. Era assim que os presos contavam quantos dias ainda tinham para viver. Antes de serem jogados em um buraco de 6 metros, eles tinham seus braços e pernas quebrados e ali ficavam até morrer, seja por inanição ou por causa dos ferimentos. Mas por que esse lugar é tão terrível? Bom, as formas com que as pessoas morriam eram absurdas. Alguns presos comiam partes de outros para tentar sobreviver. Nesse lugar terrível, ainda podemos encontrar todos os aparelhos usados em torturas e alguns turistas passam mal só de vê-los. Líquidos ferventes, equipamentos para retirar óleos e barris cheios de espinhos eram usados para prender os prisioneiros. Esses são apenas alguns deles. Olha, o The Lagan, um hotel que mais se parece com um castelo, também na Inglaterra, chama a atenção devido à sua história um tanto macabra. O primeiro sinal paranormal no castelo foi visto pelo repórter da BBC Alexander Gordon em 1973. Na ocasião, Alexander viu o fantasma de um ex-hóspede. O possível fantasma do homem estava vestindo trajes vitorianos e vagava pelo quarto número 333. Existem ainda outras histórias sobre fantasmas no lugar, como a do imperador Napoleão III, de um príncipe alemão que se matou pulando da janela do hotel e até mesmo a história de um homem com uma ferida no rosto. Em 2014, os jogadores ingleses de cricket Ben Stokes e Stuart Broad foram testemunhas de um acidente aterrorizante enquanto estavam no hotel. Os dois afirmaram que estava muito quente no quarto e isso os impedia de dormir. Agoniados, os dois ainda passaram por uma terrível experiência quando, de repente, as torneiras do banheiro se abriram sem qualquer motivo. Assustados, acenderam as luzes e as torneiras então se fecharam. Só isso já é motivo para levantar e sair correndo, Concordam? Bom, o episódio assustador não para por aí. Decididos a pegar no sono, quando apagaram as luzes, as torneiras se abriram novamente. Se era um problema no encanamento, ninguém pode nos dizer, mas que o episódio foi bem estranho, isso foi. Talvez você não queira se hospedar por nem um dia sequer num lugar desse, mas não precisa se preocupar.
Existem castelos incríveis que você pode visitar sem temer cruzar com um fantasma nos corredores ou nas salas fechadas. Ainda na Inglaterra, você pode visitar a Torre de Londres, um dos maiores destinos turísticos da capital inglesa. Construído às margens do rio Tâmisa em 1078, o local é usado atualmente como abrigo das joias da coroa. A Torre de Londres já foi várias vezes o centro da história inglesa. Hoje, você pode visitar o lugar e desfrutar de toda a sua beleza, como falei anteriormente, sem qualquer medo. É apenas uma viagem turística incrível que você precisa fazer quando for ao país. Mas, agora que falei de 3 lugares totalmente diferentes, eu quero falar um pouco mais sobre o Castelo de Ferrara e o que esse lugar esconde em suas águas. Antes, é preciso conhecer um pouco da história desse lugar. O Castelo Estense, que, como eu disse, é mais conhecido como Castelo de Ferrara, é o principal monumento da cidade de Ferrara. O edifício, com planta quadrada, conta com 4 torres defensivas e chama a atenção pelo seu fosso de água que cerca toda a construção. Esse castelo está localizado no centro da cidade, onde foi construído a partir do dia 29 de setembro de 1385. Olha só, na ocasião, o povo estava irritado por causa dos impostos que haviam levado à ruína. Então, os cidadãos foram ao palácio do Marquês pedir a entrega de Tommaso Tortona, o funcionário responsável por aquela situação. Nicolau II d'Este, o Marquês de Ferrara, tentou conter os tumultos, mas não impediu que convocasse Tommaso, que foi comungado e logo entregue à massa que o fez em pedaços. Aquela situação acabou resultando na morte dos chefes do tumulto. Mais tarde, a família real notou que o palácio não era seguro o suficiente para garantir a segurança de todos. Foi aí que começaram a construir uma nova fortaleza. Bartolino de Novara foi o arquiteto responsável pelo novo castelo e utilizou uma torre já existente, a Torre dos Leões, para dar início. A cidade logo cresceu. O castelo perdeu sua função defensiva e então começou a construção de apartamentos em seu interior. Sua estrutura ficou tão boa que poucas mudanças foram feitas ao longo dos anos. Mais tarde, o castelo se tornou um lugar sombrio, com prisões subterrâneas muito resistentes. Hoje, podemos visitar as 3 mais famosas prisões do lugar e entender um pouco sobre sua história. Para fortalecer ainda mais o local e dificultar a fuga de prisioneiros, foi criado um fosso de 10 metros de profundidade ao redor de todo o castelo. Nessas águas, vive um siluro europeu, o nome do peixe assustador que tem tamanho e fome suficiente para engolir com facilidade um bebê. Esse é um grande bagre nativo da Europa Central, mas que foi introduzido em diversas partes do mundo. É possível encontrá-lo fora do seu local de origem, como no Japão, em Portugal e até mesmo na Espanha. Mas esse peixe é sinônimo de problemas, pois em todos os lugares por onde esse peixe passa, causa sérios problemas ambientais. Os problemas se devem ao seu tamanho, à sua dieta e, como falei antes, à sua fome assustadora. Causa um desequilíbrio no meio em que vive, já que o siluro europeu se alimenta de aves, outros peixes e até mesmo pequenos mamíferos que ousam invadir aí o seu espaço. No castelo, a pesca obviamente é proibida e as águas são preservadas há centenas de anos. Isso fez com que os siluros europeus se reproduzissem de forma livre e crescessem até atingirem aí o seu tamanho máximo. Hoje, podemos encontrar nesse lugar enormes peixes com 30, 40 e até 50 quilos. Sem qualquer predador natural, esses monstros são alimentados pelos turistas, que jogam constantemente comida para eles, e também pelos patos e pombos que passam por lá. Eles não pensam 2 vezes antes de abocanhar um pássaro. Isso quer dizer que, de fato, alimento para eles não faltam. Esses peixes são tão medonhos que não os encontramos em qualquer lugar. Nos aquários brasileiros, por exemplo, são inexistentes, já que sua importação é algo proibido. No entanto, teme-se que um dia alguém possa soltá-lo em nossas águas, pois causaria um verdadeiro
Problema: em alguns rios, esse peixe se tornaria facilmente o maior predador e poderia acabar com espécies inteiras. Se reproduzindo rapidamente, seriam capazes de se tornarem únicos em determinados pontos do Brasil. Viajando de volta a Ferrara, muitos turistas não visitam o castelo apenas para prestigiarem o seu interior, como as enormes salas, o seu pátio principal e as prisões que despertam interesse de muita gente, mas sim para ver de perto a imensidão desse peixe. O ato de alimentá-los virou uma forma de fazer com que eles venham até a superfície, onde se tornam a verdadeira atração do lugar. Bom, gente, eu fico por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu, particularmente, fiquei morrendo de medo desse monstro, hein? Conta pra mim aqui o que você achou. E até mais. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!